Bom dia, bom dia, bom dia. Muito frio, muito frio. Gente, tá frio demais. Só misericórdia. Eu ia acordar às 5h30 hoje. Aconteceu alguma coisa? Bom dia, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Você me ligou ontem, eu já estava dormindo. Fui dormir 00h22, por aí. Bom dia. Porque eu ia acordar às 5h30 hoje. Aconteceu alguma coisa? A paz, Senhor Jesus Cristo, como você está? Sextou com gosto de vitória. Louvado seja, enaltecido no nome do Senhor. Bom dia. Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Daiane. Estou com muito frio. Hoje eu arrumei, ó. Casaco. Um casaco para eu ficar, mas não dá não. Meu Deus, não consigo. Uma engessada dentro do casaco, fora do casaco. Louvado seja Deus, como você está? Sextou, tudo voltou ao normal. Passou o dia dos namorados, né? Os fãs frustrados sobreviveram. Os fãs frustrados da Daiane. Eita! A Daiane recebeu muitas flores, muitos bombons. Bom dia, my lady Franca. Como vai? Louvado seja enaltecido no nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Como vai? Como vai, missionária My Lady? Louvado seja Deus. Bom dia, estaremos juntos até às 8h. Às 8h30, às 8h40, mais ou menos. 8h30, né? E Luiz Antônio passa aqui. E aí hoje é o dia que eu vou para consagração, né? Ciclo de oração. Uns falam ciclo de oração, outros falam consagração. Nós vamos levar os pedidos da semana. Hoje é sexta-feira, né? Para a glória de Deus, chegamos. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, jejuando, sobrevivi, não morri, eu não morri, eu sobrevivi, né? Ai, meu Deus, só responder uma mensagem aqui, rapidinho. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da minha casa, cuida da minha vida, cuida do ministério, cuida do trabalho. Ele cuida de mim. Adoro, ele cuida.
Como foi a sua semana? A minha semana, essa semana foi melhor do que a outra, né? Terminei, louvado seja Deus. Adoro, ele cuida, vai compartilhando e vai entrando e compartilhando. Compartilha com seus amigos, né? Compartilha, vaza essa live com seus amigos. Coloca o nome dos seus filhos. Coloca o nome dos seus filhos para você estar aí. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sextou. Ainda está frio. Meu Deus, muito frio. A vontade de ficar no coberto, né, Daiane? É grande. A Leide, eu estou dizendo para Daiane, ontem foi dia dos namorados, e Daiane recebeu muitas flores, muito bombons, muitas joias, né? Muitos presentes, que a Daiane tem muita fã, né? Alguns estão até infartando, outros estão enlouquecendo pela Daiane. Louvado seja Deus. A mais que a Daiane resolveu, assim dizer, que estava indo para outro país, outro país. Ai, bom dia, Cristina, missionária Cristina, minha amiga, esposa do meu amigo Giovanni Constantino, a paz do Senhor, Shalom, sextou, chegou sexta-feira, ai, sexta-feira, maravilhosa, e aí, como foi o dia dos namorados, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, né, muito fundi, chocolate quente, que tá frio, né? Eita glória! Aqui, ó, Daiane recebeu assim, ó, um caminhão de flores. Daiane disse que recebeu muitas flores, né? Porque a Daiane tem, muito fã. Uns fãs frustrados, fãs que estão. Ai, tem um que chega lá e fala assim, ai, daqui a pouco ele entra, né? Ainda mais que hoje é sexta-feira, ele está assim na esperança que ela volte assim de outro país, né, Daiane? É que você está em outro país. Que país você está, Daiane? Fala aí para mim. Daiane está que nem aeromoça, viajando pelos países, né, Daiane? Novo emprego o que vai vir, né, Daiane? Aí você vai poder ir para Disney, ir para Disney, viajar. Eita, louvado seja Deus, louvado seja enaltecido o nome do Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Orei. Orei por sua vida. Aleluia. Vamos louvar isso aí a Lucas, filho Lucas, sobrinho Alan, Andrei, Andressa e Cristi. Esse nome Andrei. Legal, não é Andréia, nem André, é Andrei. Andrei. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos orar sobre essa vida. Por essa vida, sobre essa vida, vamos estar orando pela vida de todos, né? Mas principalmente pela vida do Andrei. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vou louvar um hino. Para a voz voltar, né? Que aquecer a voz, né? Aquecer a voz para nós orarmos. Aleluia. Hoje eu estou bem. Amanheci bem. Já refúgio a glória eterna em Jesus, Rei dos Reis, breve o mundo. Hino 525. Já refúgio a glória eterna em Jesus, de Jesus, o Rei dos Reis, breve um reino deste mundo, seguiremos as suas leis, os sinais e suas vindas. Eu perdi aqui, desculpa. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida. Mas se mostra cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Os clarins que chamam os crentes na batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações, o Rei da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações se irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz indicará. Os remidos triunfantes
lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus, venceu o Rei Jesus, aleluia. Vencendo vem Jesus, venceu o Rei Jesus. Jesus está, aleluia, a cada dia nos vencendo, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Tainara, orar por esse nome, louvado seja Deus, com força, Tainara, em nome de Jesus. Deus está assim fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Bom dia, Adriana, Lúcia, louvado seja Deus. Como vai? Sextou, fez o exame, né? Pega o resultado no dia, na hora. Como que é isso mesmo? Vai ficar esperando. Louvado seja Deus. Também correu tudo bem, né? É assim eu creio, em nome de Jesus. Jesus está na frente. Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Adriana, coloca aí o nome dos varões da nossa família. Só varão. Só coloca o nome dos varões. Sobrinho neto. Adriana é minha irmã. Louvado seja Deus. Aleluia. São filhos da mesma mãe, né? Não é irmã de pai, não. De mãe. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Gente, fala aí aonde, como tá. Se tá frio aí onde você está. Porque aqui tá muito frio. Tainá Cristina não é sobrinha. Tainá Cristina é filha. Agora, Breno, Adriana. Adriana, esse nome Breno, Adriano, é a mesma pessoa? É um nome composto? Ou é Breno é um, Adriano é outro? Fala aí para mim. Que eu não sei, né? Que ela põe assim, Breno, Adriano. Então, pode ser dois ou pode ser um. Responde aí para mim. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vamos ler a palavra. É por isso que o diabo fica furioso comigo, meu Deus do céu. Muita fúria, menina. Olha, ontem eu fiz a live. Quando cheguei, estava frio demais. Hoje está frio também. Mas ontem estava demais. E de madrugada. Sabe? A gente ouve assim, de madrugada eu levanto para orar, ouço uma voz que comigo está, e essa voz me dizendo assim, levanta da cama e vai se ajoelhar. Ai, meu Deus do céu, mas está muito frio, Jesus. Dá para orar aqui na cama mesmo, debaixo do edredom, está muito frio. Aleluia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas é assim, ouço uma voz. Aleluia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Só responder aqui. Aleluia.
Deixa eu ver aqui. Alisson, não, Anderson, Alisson, André, Davi, Isaac, são 5. Nome de homem. Yuri, 6, Antônio, 7, Vitor, 8, Davi, 9, Heitor, 10. 10 é o Yudi de Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. 10. Deus seja louvado. 10 varões, 10 homens. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. É Deus dizendo, eu vou perpetuar. Aleluia. Acho lindo, né, o que Deus faz, né? De uma vida, Deus faz uma árvore, que nem a de Abraão, né? Abraão era com Sara, e Deus falou assim, vou fazer uma grande nação. Eu acho lindo o que Deus faz, né? De uma vida que brota, né? Que Deus gera ali, debaixo da sobrevivência, do sofrimento, né? Gera no amor, né? No amor de Deus, né? Nem todos são gerados no amor do homem, né? A gente tem uns que vêm assim, louvado seja Deus, que as pessoas falam, esse filho aí veio por acidente, outro veio por descuido, outro veio sem querer mesmo, eu não queria, mas louvado seja Deus, e Deus faz uma grande nação. Bom dia, pastora Roseli. Pastorzinha, bom dia. Deus a abençoe. Saudade. E tá frio aí? Aqui tá frio. Bom dia. Roseli de Macaé, Lila Vozes. Louvado seja Deus. Deus a abençoe. Que saudade. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Aleluia. Tá frio, né? Aqui a temperatura resolveu o frio. O frio resolveu se apresentar no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Ontem eu fui o culto das irmãs. Louvado, culto mensal, né? Ai, mas estava frio demais. Chega, estava me doendo o ouvido. Aí eu nem fiquei assim na festa. Estava meu ouvido doendo. Vamos ler a palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui uma palavra. Romanos 4. Epístola de Romanos, capítulo 4, verso 17. Diz assim: como está escrito, depois por Pai de muitas nações, perante Adonai, em que tu creste, que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não são como se fosse. E sem ter esperança, ele creu. Contra a esperança,
de que chegaria a ser pai de muitas nações, como que está escrito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer em sua fé, embora considerasse o teu corpo morto, ao qual era de 100 anos, e o ventre morto de Sara, não duvidou da promessa de Adonai, como incrédulo, antes fortalecendo-se na fé, deu glória a Adonai, convencido de que o Senhor, que prometera a ele, poderia cumprir. E por isso a sua fé lhe foi contada por justiça. Mas não somente em razão dele foi escrito isso, que foi contada a sua fé por justiça, mas ele também, por nossa causa, porque também nos será contada, nós que cremos naquele que ressuscitou Yeshua, o Messias, entre os mortos, ao qual lhe foi entregue por causa do nosso pecado e foi ressuscitado para nos justificar. Louvado seja Deus. Bom dia, pastora Sueli. A pastora Sueli fez aniversário ontem. Louvado seja enaltecido no Senhor. Friozinho aí, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, nós lemos a palavra Romano, epístola, sabe? Romano não é livro, é carta. Carta, epístola de Romano, capítulo 4, versos 17 a seguir, aonde afirma que Abraão foi justificado na fé. Louvado seja Deus, porque ele creu, não atentando para o seu corpo, né? O que significa que ele não olhou a aparência, ele não olhou a circunstância, ele não olhou, louvado seja Deus, porque se ele olhasse para si, ele, louvado seja Deus, não teria alcançado a promessa. Assim somos nós, a cada dia. Não podemos olhar para o homem. Um momento que você olha para o homem ou para a mulher, você se decepciona, você se abate, né? Louvado seja Deus. E é difícil, não? A guerra é difícil. Louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É que eu, André, particularmente, eu não fico contando derrota, né? E se eu fosse numerar as pessoas, o inimigo que dá lugar com força para o inimigo nos afligir, né? Eu nem levantava da cama, né? Mas é pela fé. É pela fé porque nós abraçamos, né? Fomos abraçados. A Bíblia diz em João 15:16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu, o Senhor, escolhi a vós, para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. É Deus que vai, aleluia, nos justificar. É Deus que vai tomar a nossa causa. É Deus que vai agir. E agindo Deus, aleluia, ninguém pode impedir.
né? Nós estamos orando pelos filhos. Aí você olha o teu filho e fala, todo dia eu ponho o nome do meu filho, eu oro pelo meu filho. Mas quando você está orando por um filho, você não está orando somente por um filho. Você está orando pela tua descendência, por aquilo que vai proceder daquele filho. Aquele filho hoje é uma criança, ou é um adolescente, é um homem, vai crescer, né? Vai desenvolver, vai formar família, ter outros filhos, e aí você está orando pela sua descendência, que venha uma descendência forte, que venha uma descendência santa, que venha uma descendência com sentimentos puros, que venha uma descendência, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que tenha temor do Senhor. Porque quem tem temor do Senhor, ele não mata, ele não rouba, ele não defrauda, ele não fala mal, sabe? Quando fala matar, não é matar apenas com uma arma de fogo ou com uma arma fria, né? É matar com a língua, é matar, louvado seja Deus, assim a pessoa excluindo. Deus é Deus de inclusão. Jesus incluiu os excluídos. Por exemplo, a mulher samaritana era uma excluída e o Senhor trouxe ela para o meio. Louvado seja Deus. Maria Madalena era excluída e o Senhor a trouxe, né? Louvado seja Deus. Ali, Zaqueu, aleluia, Lucas 19, Zaqueu, né? Era um excluído, um publicano, ao qual cobrava imposto, ao qual, né, colocava, digamos que ele era um assessor do político, daquele político corrupto que cobrava a mais, né? E Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, aleluia, repousar em tua casa. Então, Zaqueu desceu da árvore, aleluia, e Jesus entrou na casa de Zaqueu, e ele diz, é chegada a salvação nesta casa. Então, Jesus é um Deus que inclui as pessoas no amor, né? No amor, o amor de Jesus, ele nos iguala. Então, Jesus, ele se ressente, ele fica triste quando falo de mim, eu, Andréia, excluo alguém, eu, Andréia, trato alguém mal, eu, Andréia, desprezo alguém, eu, Andréia, porque estou numa posição de superioridade, né? Como um patrão, como uma patroa, né? Aleluia, que a Andréia está prestando um serviço e essa pessoa vai e exclui, maltrata. Você acha que Deus gosta disso? Você acha que Deus se alegra com isso? Né? Quando alguém te maltrata, você, missionária Dejane, você, Daniele Paola, você, Daiane, você, aleluia, Adriana, né? Que trabalha, né, com o público. Acha que Deus se agrada quando alguém te destrata? Não. Deus toma para si. Porque quando alguém te destrata, aleluia,
pela sua fé, pela sua postura. Você, louvado seja Deus, ser uma pessoa posturada, aleluia, no reino. Você é posicionada no reino, aleluia. Aí Deus toma a tua causa. Aleluia. Igor Salles. Ai, bom dia, meu filho. Seja bem-vindo à live da oração, né? A live da manhã, onde nós recebemos, né, Igor, a palavra de Deus, uma pílula da palavra de Deus, de incentivo, aleluia, de motivação, aleluia, de força. Aqui é esse lugar aonde, louvar a paz, meu irmão, aonde você recebe, louvado seja Deus, logo pela manhã, um salmo, uma oração, louvado seja Deus, para que Deus te proteja, te guarda, louvado seja, né? Nos amadureça, né? Que nós precisamos de maturidade espiritual. Nessa madrugada fria, Deus falava comigo sobre maturidade espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você tem maturidade espiritual? Ei, vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, nesta manhã, Ele está te dando equilíbrio. Ele está te dando maturidade espiritual, maturidade para suportar. Louvado seja a diversidade da vida. Maturidade para saber que nem todos vão te amar. Maturidade para saber que você não vai ser aceito. Maturidade, aleluia. Que isso, meu filho? O Igor está dizendo, vou ficar aqui quieto ouvindo as suas orações. Oh, meu filho, não, você pode se expressar, né? Aqui é um lugar, a casa do Pai. Você pode concordar com nossas orações, tá? Não se sinta excluído. Hoje é o meu aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Aniversário da missionária, minha amiga, minha aluna também, minha aluna. Aleluia! Missionária Dejane está ficando mais nova. Louvado seja Deus. Vamos celebrar. Vamos lá para o Camilo Figueiredo para a consagração. Pessoal, vamos parabenizar a nossa amada irmã, missionária Dejane. Louvado seja Deus. Coloca aí, ó, flores. Coloca bolo, coloca festa. Aleluia. Ontem foi da pastora Sueli. Minhas amigas. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu ponho pão e vinho, que é comunhão, né? Louvado seja Deus, que eu desejo para você muitos anos de vida, minha amiga. Muita felicidade. A verdadeira felicidade te abrace. Que você seja muito mais amada do que você é, né?
mais amada. Louvado seja Deus. E que você, primeiramente, né? Louvado seja Deus, né? Reconheça o seu valor. Aleluia. Que você nesta manhã olha no espelho e diz assim: eu sou amada, querida, eu sou protegida, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou valiosa. Aleluia. Eu sou uma joia rara, não é bijuteria, é joia. Louvado seja Deus, joia rara. Eu sou próspera, olha, próspera. Você é próspera e eu amo muito você, né? Muito demais. Aleluia, amo conversar com a missionária, aprendo muito com você. Aí você vai assim: eu sou dependente de Deus. Aleluia. Eu sou curada. Eu sou sarada. É você. Louvado seja Deus. Você começa a verbalizar de dentro para fora. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Daqui a pouco eu estou indo para consagração lá no Camilo Figueiredo. Louvado seja Deus. Nós vamos romper o frio. Vamos para lá, Dejane? Vem para cá, pega o Uber aí e vem para nós ir. Louvado seja Deus. Ou vai direto, né? Lá no Ponto Chique. Assembleia de Deus, Ponto Chique. Vamos estar louvando, adorando. Está no trabalho. Daqui a pouco vai ter surpresa aí no trabalho, as amigas. Louvado seja Deus. Vamos marcar um dia para nós comemorar essa data maravilhosa. Vanessa, arroba, doçura da Duda. Vanessa, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Feliz aniversário, Dejane. Coloca parabéns, feliz aniversário, felicidade. Missionária Dejane está fazendo aniversário. Hoje é uma data muito especial. Amiga, te amo, louvado seja Deus. Voltou, estava na Bahia, né? Na Bahia não, né? Estava na capital e agora retornou, foi fazer os exames, retornou para a glória de Deus. E você está bem? Louvado seja Deus. Aleluia. Vai, hoje é dia de nós cantar parabéns, felicidade para Dejane, festa, a comunidade autista vai ser festa, que não pode bater pau por causa do barulho que eles ficam assim incomodados, né? Isso, vai colocando bolo, vai colocando flores, corações, coração cheio de amor. Aleluia. Isso, receba aí o cumprimento do varão, receba aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje vai ter um brinde no final. Eu estou aqui olhando os comentários. Aí hoje eu vou dar um brinde. Louvado seja Deus. Para quem comentar, fazer mais comentário, interagir mais aqui no final. No final vai ter um brinde, tá bom? Marque essa palavra, porque eu vou dar um brinde para quem, vou pôr lá, arroba
para quem, aleluia, comentou mais. O Igor Salles, vou desejar o principal, muita saúde e muita paz para você e sua família, Dejane. Louvado seja Deus. Aleluia, né? Então, deixa eu entregar uma palavra que Deus liberou nessa madrugada para mim, né? Louvado seja Deus. Maturidade, né? Nessa madrugada, né? Estava muito frio, mas eu estava orando, aleluia, e Deus me levou em visão, né? Em visão, num pomar, aonde tinha muitas árvores. Tinha a muda, tinha arbustre. O que é um arbustre, né? É uma árvore de estatura pequena, que ela não desenvolve. Tinha árvore normais, árvore altas, árvore baixa, tinha árvore frutífera, louvado seja Deus. Todas tinham fruto, menos as mudas e, aleluia, mas as mudas estavam verdes. E eu fiquei olhando aquela visão. E aí Deus falava, André, o que você está vendo? Eu falei assim, eu estou vendo um pomar, né? Árvores frutíferas. Aí ele falou, viste bem. Agora olhe para os frutos. Aí, louvado seja Deus, eu vi quando desceu um anjo e ele fazia assim com a mão e ele pegava um fruto. E ele trazia assim diante dos meus olhos. E aí, o que você vê? Um fruto, né? Aí o anjo abria aquele fruto. E quando ele abria aquele fruto, não, ele estava vazio por dentro. Ele estava oco. Só havia casca, assim, tipo um coco. Só havia casca. Louvado seja Deus. Aí ele ia lá, pegava outro fruto. Aí abria. Esse já tinha conteúdo dentro. Mas só que o conteúdo, já viu aquele bichinho da goiaba? Entendeu? Estava cheio de bicho. Eu fiquei olhando aqueles frutos. Bom dia, Gigi Psicologia, saudade. Bom dia, Daniele, Paoli, onde ficamos até de madrugada, eu e a Daniele Paoli, depois da live, louvado seja Deus. Foi onde aconteceu de tudo, né? Ficamos sem luz, deu um breakout, aí estava fazendo a live, depois fiquei no escuro. Aí quando eu abri os olhos, estava tudo escuro, que eu estava orando, né? Estava orando. Aí a luz que tinha era só do PC aqui, do notebook, né? Que ele estava carregado. Mas, de repente, ficou tudo escuro. Quando abri os olhos, estava tudo escuro. Aqui na live, assim, tudo escuro. Depois apagou de vez, né? Louvado seja, enaltecido não Senhor. Mas nós oramos no escuro até que apagou de vez, não deu. Aí, depois a luz voltou meia-noite. Meia-noite voltou, e aí abri outra live para completar a oração, porque eu estava orando, entendeu? Eu estava orando, eu falei, não aceito isso. Não aceito o inimigo interferir, entendeu? Mas voltando à visão. Aí ele ia mostrando aqueles frutos cheios de bichinho de goiaba. Aí Deus falou para mim,
Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, né? Andréia, ore por maturidade. Ore, né? O meu povo necessita de maturidade. Aí eu via uns frutos assim, um cesto, que ele ia colhendo, aquele cesto. Louvado seja Deus. E aquele cesto daqueles frutos é colocado no fogo, sabe? E ia sendo queimado. Aí Deus falou assim, Andréia, aleluia, tem vidas que vai ser amadurecida no fogo da aflição. O meu povo ainda não tem maturidade, é um povo menino. A Bíblia diz que quando eu era menina, eu fazia coisa de menina. Vocês agora é uma mulher linda, louvada. E a mulher de Deus, ela tem sabedoria, ela tem maturidade. O homem de Deus, ele tem maturidade. E quem tem maturidade, né? Coisa mais triste é lidar com pessoas imaturas. Pessoa diz que não tem maturidade, pessoa desequilibrada, pessoa que fica, sabe quando descontando as suas frustrações nos outros, fica vomitando as suas frustrações sobre os outros. Não, quem tem maturidade, ele não maltrata o outro. Quem tem maturidade, louvado seja Deus, não fica com picuinha, sabe? Quem tem maturidade não usa o microfone nem com o altar, né? Como um lugar de disputa, um lugar de se promover. O altar não é para mim, eu, Andréia, me promover. O altar é para promover o reino de Deus, é para ministrar adoração, é para ministrar o louvor, é para atrair as vidas. Louvado seja Deus. O altar é um lugar onde eu vejo o altar como uma grande mesa, onde é servido, né? Aí o anjo pegava naquelas árvores, naquele pomar que tinha fruto e tinha elementos, sabe? E ali ele fez assim com a mão e trouxe um pão. Aí eu falei, um pão? Aí eu falei, olha para esse pão. Aí eu olhei, o pão estava mofado. Aí eu falei assim, um pão mofado? É isso que estão servindo para o meu povo. É isso. Pão mofado. E eu falei, mas o que significa esse pão mofado? Aí ele falou assim, a palavra adulterada. Quando alguém adultera a palavra de Deus, quando alguém usa a palavra de Deus para ferir o outro, a palavra de Deus não é para eu pegar e ferir o meu irmão, não é para eu matar o meu irmão. A palavra de Deus, ela tem 3 funções, né? Primeiro, edificar, consolar e exortar. Louvado seja Deus. Eu posso ser PhD em divindade, PhD, DD, ter faculdade, ter diploma, mas se a palavra na minha boca não é uma palavra rema, eu sou imaturo. Quantas pessoas entram na igreja, no templo, vai para um culto,
cultuar e volta ferido, volta triste, contos escândalos, né? As pessoas estão pegando as almas. E aí o anjo pegava aquele outro fruto, mostrava. E era um fruto bonito, mas só que aquele fruto estava todo cortado assim, ó, como uma mão. Estava sangrando. E eu perguntei, Deus, o que é essa visão? E o Senhor falou assim, são vidas que estão sangrando dentro da minha casa. Dentro da minha casa tem vidas sangrando porque estão sendo feridas com palavras. E não foi para isso que eu chamei o meu povo. Eu não chamei, eu não dei a minha vida, o meu sangue, o meu filho, para que, aleluia, os filhos fosse ferido, ficasse sangrando dentro da casa. Ei, deixa eu liberar uma palavra de Deus que eu recebi nesta madrugada fria, de temperatura fria. Estava eu e a pastora, desculpa, né? Missionária Daniele, né? De madrugada, depois da live, eu liguei para ela, já estava deitada, né? Um frio. E aí Deus começou a falar conosco. Louvado seja, enaltecido no Senhor, da importância, né? Da importância, aleluia, de nós servir. A palavra servir. Será que eu tenho que falar por mim, tenho me colocado na posição de servir, de ter o outro como superior? Não é eu ser superior. Deus não se agrada. Tá? Seja um crente maduro, tenha maturidade espiritual, sabe? Porque caso contrário, quando Jesus vier arrebatar a tua igreja, ele vai dizer, aparte de mim, porque eu não vos conheço. Nós não vamos receber. Deus não quer crente menina, crente menino. Deus não quer que você e eu usamos a posição que ele nos colocou. Porque não é porque um veio lá do crime, outro veio lá do espiritismo, o outro que nasceu na casa de Deus é melhor. Porque o sangue de Jesus nos iguala. O sangue de Jesus, ele nos coloca todos na mesma posição. É por isso que Jesus, Exu, é o diferencial na minha e na tua vida. Porque ele iguala o pobre, o rico, o gordo, o magro, o preto, o branco, o amarelo, né? Aquele que tem, aquele que não tem, entendeu? Ele escolheu as coisas loucas para confundir a sábia, entendeu? Para confundir a sábia. Jesus veio, né, com uma bacia d'água e uma toalha, na humildade, né, mostrando, lavando os pés, mostrando que tem maturidade, equilíbrio para servir. Aleluia. Você que serve, serve com amor, mas você que é servido, louvado seja Deus, não pise. Aleluia. Outra visão que Deus me deu na madrugada. Amém. Torre de moinhos, de ventos.
aquelas torres, hélice, que gera energia limpa, sabe? Como na Holanda tem aqueles moinhos, muitos moinhos de vento que louvado seja Deus, gera energia limpa. Aleluia. E aos pés daquelas torres, né, muito alta, os formigueiros, as formigas, entendeu? E louvado seja enaltecido no Senhor. E eu via vidas que olhavam para as torres e queria escalar as torres, tinha umas escadas assim, queria subir aquelas torres, mas não olhava para os formigueiros e pisava nos formigueiros, esmagando as formigas, e eu ficava olhando, né, como se pisa a uva no largar. Aí eu falei, Deus, que visão é essa? Aí ele falou, veja. Aí eu via descendo anjos com ferramentas, ia desacoplando aquelas hélices daquelas torres, ia desacoplando os parafusos, ia desmontando, aleluia, e tombava aquelas torres. Eu falei, por quê? E Deus falou, porque essas torres um dia foram formiga e eu levantei, e eu a exaltei, né? E eu dei honras, mas não eram dignas de honraria. Quando chegou na honraria, começou a esmagar os pequenos. Aí Deus falou assim, o que você entende? Não sei, Deus não entende. Sim, são lideranças corrompidas, que se corrompeu, se embriagou com o poder, se embriagou com a posição e hoje pisa nas formigas. As formigas são os pequenos e a Bíblia diz, Pai, eu te dou graça porque ocultaste essas coisas dos grandes e revelaste aos pequenos. Você é perseguido, você é perseguida, não é pelo aquilo que você tem, porque às vezes você não tem. Às vezes você não tem um carro bom, às vezes você pode não estar no momento empregado, às vezes no momento você não tem uma conta bancária, mas você é perseguido, pisado como uva no lagar, pelaquilo que você carrega. Você carrega o céu, que eu via na madrugada, fria, foi muito frio. O céu se movendo, o céu se movia como anabrece, e o Espírito falava comigo, o céu está se movendo por causa das nossas orações. Revandobriaçarai. O céu está se movendo. Você não está vendo. Você não está vendo. Mas o céu está se movendo. O céu está se movendo. O céu está em movimento. O céu está se movendo por causa das nossas orações. Levante-se. E tinha frutos feridos, com cortes profundos, com punhais ainda clavado, quando a pessoa põe a faca assim numa mão e ela enterra até o cabo e aquela faca ali.
E eu falar, Deus, o que é isso? Calavachúbia. Remantou Briás. E Deus falava assim, é o punhal da imaturidade. Crente maturo, ele fere. Crente imaturo, que não tem maturidade, ele agride, ele ofende. Crente que não tem maturidade, ele pisa, ele usa a posição que ele ocupa para ferir, para sangrar. Mas aí o Senhor trouxe em visão o anjo, um cesto, e olhava para aquele cesto, tinha muita muda nova. E eu achei interessante que aquelas mudas pequenininhas, elas carregavam muito fruto. Os frutos, a muda era pequena, mas os frutos eram bonitos, viçosos. Aí eu falei, o que é isso? Nunca vi uma muda, e o fruto é maior do que a muda. Aí o anjo pegava o fruto daquela muda pequena, não da árvores grandes, mas da mudas. E eram os frutos assim como um pêssego, muito lindo. Ele abria, tinha polpa, não estava com bicho. E ele falava assim, eu falei, Deus, o que é isso? Que eu estou vendo, nunca vi uma coisa dessa. E ele falava, servos, árvore, mudas, que representa vidas equilibradas, madura, os crentes amadurecidos produz fruto, fruto bom, paladar, fruto que alimenta, que sacia a sede. Aleluia, muda nova, mudas tratada, curada, que produz cura. Tem vidas que ferem, mas tem vida que cura. A pergunta é, o que você vai escolher? Você vai escolher ser uma pessoa que fere ou uma pessoa que carrega a cura? Uma pessoa que carrega a cura como Abigail, que tinha nas suas mãos uva de pasta de figo, trigo tostado, vinho, como o samaritano que tinha nas tuas mãos vinho e azeite a derramar sobre ferida. Tem pessoa que carrega o vinagre e tem pessoas que carregam o vinho. O que você vai carregar? O vinho ou o vinagre? Escolha nesta manhã. Nós estamos orando pelos filhos. Mas os filhos são reflexos dos seus pais. Às vezes eu olho assim a criança, fala, esse
esse menino, essa menina, não sei quem você puxou. Mas se você olhar no espelho, né? Aí vai ver que o fruto não cai longe da árvore. Se nós queremos filhos equilibrados, sarados, saudáveis, precisamos ser homens e mulheres saudáveis também, que carregam cura. Amém? Oramos ao Senhor. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Que Deus nos perdoa. Que Deus nos torne melhor a cada dia. Que possamos ser fruto saudável. A muda nova que produz frutos desejáveis ao paladar, é Deus dizendo, o céu está se movendo e a muda nova são seus filhos. São a nova geração que vai produzir frutos bons, frutos bom, mas as árvores grandes e os arbustos, louvado seja Deus. Deus está dando uma oportunidade para mudar de atitude, sabe? A Bíblia diz, se você for entregar uma oferta no altar, e você vê que o seu irmão tem algo contra ti. Você não espera ele vir até você, você vai até ele. Você se reconcilia com ele. E aí você oferece a tua oferta. Tá? Deus está procurando mulheres maduras. Deus está procurando mulheres, né, intercessora, madura, porque Deus não vai entregar bênçãos grandes para pessoa que não tem equilíbrio. Tem mulheres que se embriagam com o poder. Uma delas na Bíblia é Herodita, que era a mulher de Herodes. Tá? E ela tinha uma posição, e ela usou aquela posição para matar o profeta. Tá? Fez a filha ali dançar e pedir a cabeça do profeta. E a gente pensa, isso é no tempo antigo, lá atrás. Mas as Heroditas estão aí, as Jezabel estão aí, né? Exercendo as influências de matar e silenciar a voz profética. Mas Deus falou comigo na madrugada. Se a voz profética for silenciada, como anabrece, revassai, revasse, como nubrinácia, a igreja seria como um sol sem insípio, sem sabor. Quando a voz profética é silenciada, quando Deus se cala, não tem vida, não tem vida.
Amém. Tem pessoa que faz tudo para calar a voz profética. Não entende que a voz profética, a voz de Deus, é que sustenta a vida. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, eu me coloco na tua presença, não por mérito, não por merecimento, mas pela sua infinita graça, infinita bondade. Que bênção, eu recebo, em nome de Jesus. Poxa, Infinita logo ontem eu dormi um pouco mais cedo. Eu tinha que acordar muito misericórdia. cedo hoje, aí eu dormi um pouquinho mais cedo. Levantou braço. E eu tô planejando entrar nessa live tem um tempão, mas nunca consigo. Elebiande como na Brescia. Elebiande revobriaçarai. Levantou colobriaçarai estéria. E dignou briasto que na Brescia. Anaracanto revobriaçui. Remantou briaçarai terra. Oh eterno, oh amado, eu oro, Senhor, pelos filhos, que os filhos que nós venhamos gerar, filhos maduros, equilibrados, bons, que tenha sentimentos bons, filho voltado para ti, mais do que se voltar para o altar, mais do que estar numa estrutura elevada como um púlpito, mais que estar voltado para ti. Meu Senhor, sendo sustentado por ti, sendo, Senhor Deus, envolvido por ti, envolvido pelo teu Espírito. Filhos amadurecidos, que carregue o céu dentro de ti, que combate o ódio com o amor, que aonde tem guerra leva paz, que aonde tem, Senhor Deus, a mentira, que chegue a verdade. Filhos que confiam nos seus pais, filho que confia em ti, filhos, ó Deus eterno, Deus amado, que dá segurança, ó Pai eterno, ó Pai amado, que estejam seguros em ti, filhos que estejam voltados para ti, filhos amados, filhos protegidos, filhos desenvolvidos emocionalmente, intelectualmente, que se levanta contra a perversidade, filhos que estão debaixo do Roshanã, da liderança espiritual, do comando dos céus, levante canto revasse, elevando revolbriaçarai, filhos generosos, eu oro, Senhor, pela generosidade do teu Espírito Santo, a generosidade do teu Espírito
que tem, Senhor Deus, nos sustentado, nos sustenta a cada dia, a cada madrugada, a cada rebandobriaste revachúria, elebandou colobriaste, elebandou revolbriaçui, da saúde mental, da saúde espiritual, lebion de campo, de lebion de revachúria, de levantou briaçarai, contos, meu Senhor, usando, Senhor Deus, as plataformas de uma forma indigna, ferindo, delabacanto revasse. Filhos como Daniel, como Misael, como Azael, meu Senhor Deus, como Anabrécia, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que não se dobra diante das estátuas, diante, meu Senhor Deus, como Anabrécia, Anavandópria, filhos como Anabrécia, que se recuse a Ramantorrevasse, a se render ao sistema. O sistema, ele é cruel, o sistema mata, mata com requinte de crueldade. O sistema é corrupto. O sistema que ela manturiacebe, privilegia, como Anabrécia, Namantóbria, Remantobriaçarai, uns em detrimento do outro. Ó Pai eterno, Pai amado, filhos que olham pela obra e vê a obra do Senhor como um todo, como um pomar, e vê a árvore que está sangrando, cortada, ferida, e tem, Senhor Deus, remédio para que ela volte a produzir, porque está escrito em Ezequiel: a árvore baixa eu exaltarei, a árvore alta eu vou abater, a árvore verde eu farei secar, mas a árvore seca eu farei reverdecer. Ezequiel, que está escrito, revolbriaçarai, ela mantou revolbri, eu estou colobritéria. Anarabasui de canto revolbri, alabandou, anaramanto revassai, alastui, anara contravandobriaçarai, anaravanderemantou, elebandou revolbriaçarai as terre como núbria, alabandurias terre como nasce, arrebandobriaçarai as terre, de que nabracanto revolbria, arabandubriaça deravachúria, derebandou colobriaço e derem, ela abandou. Ezequiel 17:24. Minhas são as aves do campo, o Senhor, diz o Senhor, a árvore alta como a Anabrécia, a Namantorrevolbria, eu abati, a árvore baixa eu elevei, a árvore verde eu fiz secar, e a árvore seca eu fiz reverdecer, assim como a Anabrécia, a Navandóbria, deravacébria, todas as árvores do campo, assim o Senhor trata, meu Senhor Deus, a árvore alta, aquela soberba, aquelas orgulhosas,
aquelas que, como o espinheiro, quer matar, ou levanta, sufocar as árvores baixas, o Senhor desce, e o Senhor, como a Anabrécia, a Namantóbria, faz secar a árvore alta. A Namandobriasto que na Brécia, e diriostobre como a Anabrécia, a Navandóbria, alai terra canto rebandobriasto que ela banda como nubri nabraçai, ela mandou recalacébria, que nós geramos fruto, meu Senhor Deus, fruto de arrependimento, ao qual João Batista vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Xalai. Ela beato que na breca andarabando-briaçai. E saberão como anabrécia todas as aves do campo, que eu, Adonai, abati a árvore alta, rebandou briaço e decalaçai. Eu, Adonai, elevei a árvore baixa, a árvore verde, que não produzia nada, eu fiz secar. Eu, o Senhor Adonai, fiz reverdecer a árvore seca. O Senhor levanta, o Senhor renova a árvore seca. A árvore que produziu fruto, sombra, água, tronco, lenha, e se cansou, ficou esgotado. Quantos estão esgotados espiritualmente, emocionalmente, estão esgotadas? Mas nessa manhã, que o Senhor demande fobre a sarai, traga o renovo, o renovo, Senhor, misericórdia, traz o renovo, abrevia nossos dias, traz o renovo, meu Deus, o renovo sobre as tuas filhas, que estão sendo pisadas como uva no lagar, que estão sendo pisadas como formigueiro. Alai derrebandou brias, que levantou recoma na Brécia, e dele até como na Brécia na Vachúria. Ele bion de canto revou briaçarai. Ele biate como nasso e de canto revácia. Alai de rebandou recaiastou. Ele bandou recanto revou briaçarai. Traz o renovo, meu Deus. O renovo, meu Pai. O renovo espiritual. Derremanto briaste como nas. Vem agir. Age, meu Senhor Deus. Sustenta-nos com a tua graça. Que sejamos não como aquela árvore alta,
Que não sejamos não como meu Pai eterno, Pai amado, que as torres, que fere e que sangra e que provoca dor, que desperta, meu Deus, o pior no outro, trazendo assim aquilo que nós queremos, desejamos aniquilar. Como que são os agentes do inferno, que provoca dor, que provoca ira, que provoca, meu Senhor Deus, a pior versão que há do ser humano. Enquanto a gente está buscando a melhor versão a cada dia, os agentes do inferno lutam para trazer de volta a pior versão. Paulo diz: o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal, ele está diante de arrebasse até. E os desequilibrados, lamanto revolbria, se soubesse que é um livramento, nos deixar em paz, nos deixar, meu Senhor Deus, como quieto, buscando. É como assim, tem uma pessoa que foi sanguinária e hoje está na presença, e a pessoa fica ali, com a faca entrando, testando 1%, e a pessoa: Senhor, me ajuda que eu não quero ser o velho homem, eu não quero ser o velho homem, eu quero respirar, ser um melhor a cada dia, porque nós queremos o céu, meu Deus. E tem hora que o céu nos parece tão distante, parece que o céu vai se distanciando e nós vamos ficando desesperados, dizendo: Senhor, se eu ver que a terra não cabe nós, não nos tira, meu Senhor, o céu. Nós lutamos, Senhor, porque nós queremos o céu, meu Deus, queremos o céu, porque lá o Senhor está, lá o Senhor habita. Se eu habitasse no inferno, nós também ia querer o inferno. Como na brecha, porque o que nós queremos é o Senhor, porque sabemos que em nós mesmos não tem nada de bom. Ele mandou revácia, ele mandou briaça. As contas de nós estamos, tuas servas estão esgotadas, meu Senhor Deus, porque meu Pai eterno, os agentes do inferno, sai, vem, Senhor, a despertar a pior versão, Senhor. E como, Senhor Deus, alaxarabacandaravassai, levandou briasse, a melhor versão que nós temos é aquela que está em ti. Aquela que está nos teus pés, é a única. É a única que vale a pena. Pai, em nome de Jesus, tende compaixão das nossas vidas.
Tem de compaixão, Senhor. Nos ensina a ser crentes maduros, equilibrados. Ó Deus eterno, ó Deus amado, pelo poder que há no nome de Yeshua, abençoa nossos filhos. Aleluia. Meu Senhor é o vizinho que coloca o lixo na porta, meu Senhor, do outro, sendo que a sua lixeira está ali na sua frente, faz questão, Senhor, de colocar, mas essa questão é o outro que coloca o som alto, meu Senhor Deus, é o outro, meu Senhor Deus, que faz questão de, como na Brécia, de mostrar o conto tem nojo de nós, o conto tem aversão de nós, e a gente pensa, meu Deus, mas nós estamos na tua casa, nós não estamos numa boate, nós não estamos no ringue, nós estamos na tua casa, na tua presença. Nós estamos lutando para ser melhor, para não revidar, né? Ainda não chegamos no nível de dar a outra face. Levando e cai, como na Brécia. Mas nós estamos nos esforçando, Deus. O frio da madrugada é muito frio e nós estamos nos esforçando. Remantobriasse, como nubriasse, aravassai. Estamos nos esforçando, buscar a tua presença, para que nossos filhos sejam melhores do que nós mesmos. Nos supera. Louvado seja Deus, como na Brécia, Neravassúbia. Geralmente os homens querem se superar o outro. Mas nós nos colocamos numa posição e pedimos, Senhor Deus, que Tu abençoe os nossos filhos, nossas heranças, a ponto deles nos superar. Que ore mais do que nós, que jejue mais que nós, que santifique mais do que nós, que sejam mais sábios do que nós, que Te dê mais prazer. Como na Brécia, remanto Brécia, que tenha mais oportunidades. Remanduria Sébia, de fazer muito mais pelo reino do que nós. E a única coisa que eu sei fazer é orar. Orar, e ter a tua palavra. Não tenho assim palavras floridas, nem de eloquência, que nós oramos com a alma. Muitas vezes nós oramos como Davi orou com a sua alma, dizendo, minha alma derrama perante o Senhor, como na Brécia, remandou briaçarai. Se atenta para nós, Senhor. Tem misericórdia, tem de compaixão. Elebandou revou briaçarai. Nos dá resiliência,
resiliência, resiliência. Kelebe astéria lavassai, Iavé, remanduriaçai, Iavé, nos dê resiliência, Yeshua, Ruach, Espírito Santo, se conosco, remandobriaste cantaravás, rimandobriaço e decanto, revassubinácia, derremantobriaço e ricomanabrécia, terra manto de ogolobriaço, em nome de Jesus, Yeshua Machia, o Emanuel, Deus conosco, aleluia, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que foram para o trabalho, aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, aqueles que vão produzir, aqueles que vão para o monte, aqueles que vão para o templo, adorar o Senhor, aleluia, aqueles que vão para o secreto, aqueles que vão a cada dia, Senhor, edificado pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, no nome de Yeshua. Eu peço pelo Espírito Santo, Ruach, que venha nos cobrir com o todo do sangue do Cordeiro. Meu Senhor, é no nome de Yeshua e Machia que eu lhe dou graça. Eu lhe dou graça, Senhor, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, amém. Significa que assim seja. Aleluia. Que você está concordando com a nossa oração. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, sexta-feira, né, que você tenha um dia abençoado, né? Estou aqui, daqui a pouco o carro vem pegar, nós ir para a consagração. Louvado seja Deus, né? Buscar a face do Senhor, porque buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, né? Que você tenha um dia abençoado e que você possa, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus atenta para a nossa súplica, para nossas orações. Louvado seja Deus, nos abençoando, nos sustentando. Em nome de Jesus, abençoa tua casa, teus filhos, suas finanças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só vou dar um anúncio, né? Aleluia. 9 horas começa o ciclo de oração na minha igreja. E aí eu, né, não posso estar em live porque, né, para não coincidir, né? Louvado seja Deus, no mesmo horário. Então, peço a compreensão dos irmãos. Também o pessoal já está chegando também para nós ir para a consagração, sabe? E você que ainda não é um patrocinador, torne-se um patrocinador do Ministério Revic. Louvado seja Deus, você que sente, aleluia. Torne-se um patrocinador, abençoa a obra de Deus,
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Venha fazer parte do grupo do WhatsApp, patrocinador do reino. Você investe R$1 por dia, R$30 por mês. Louvado seja Deus. Você recebe bônus, você recebe, louvado seja Deus, você recebe bônus em e-book, né, ministrações, cobertura espiritual, né, porque nós vamos estar, né, orando e jejuando pelas suas vidas financeira em nome de Jesus. Ai, foi bom, já ia esquecendo, já ia sair sem. Falei que aquele, né, que comentaste mais na live, eu ia marcar o arroba. Um momentinho. Será que já estão na porta? Eu tô. Oi? Estão na porta? Missionária Andréia, Ah. a gente 4 minutos tá aí. Tá bom. Já tá chegando. Tá bom. Vamos esperar um pouquinho. Estou encerrando a live. Né? Eu ia dar um brinde, né? Marcar o arroba e com um brinde. Louvado seja Deus. E eu prometo, eu cumpro. Quem comentou mais foi a Daniele. Então, arroba, louvado seja Deus. Daniele Paoli, né? Agora eu vou cumprir. Falei que ia dar um brinde, né? Um brinde para aqueles que comentassem mais. Aí, Daniel, o seu brinde chegou. Olha aí, Daniele arroba Daniele Paoli já recebeu o brinde dela, né? Falei para quem, louvado seja Deus, né? Aleluia. Comentasse mais ia receber um brinde. Então, recebo o brinde em nome de Jesus. Meu carro já está na porta, esperando para me levar para a consagração. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Receba o brinde. Todo dia vai ter brinde aí, ó. Eu já mandei o brinde da Daniela. Vocês são testemunha. Eu falei que eu ia entregar um brinde para quem comentasse. Então, receba aí o brinde, ó, o brinde. Brinde. Ótimo dia para todos. Deus abençoe, tá? Beijo.